para nós, extraterrestres, a gente não tem a figura do mestre ascenso, a gente não tem a figura de religiões, nada disso para nós existe. O que existe para nós todo mundo é igual, todo mundo é o mesmo, todo mundo tem a mesma função aqui, todos nós fazemos parte de um mesmo quebra-cabeça. Então ninguém é mais ou menos importante. Um humano não é menos importante do que um venusiano de 7ª dimensão. A importância é idêntica. O venusiano de 7ª dimensão é o irmão mais velho desse humano que está aqui. E é só isso, não muda nada. Nós somos todos membros da mesma família, vamos dizer assim. A revelação alienígena, né, através do, entre aspas, William Bonner da vida, ou qualquer outra pessoa, para fazer isso a público, é um momento onde você derruba o sistema inteiro. Porque você é obrigado a explicar tudo aquilo que é ensinado aqui e nada daquilo é verdadeiro. Por exemplo, existem provas de que todo o sistema de ensino desse planeta, ou 90% dele, não vou dizer todo, foi estruturado pelos jesuítas. Os jesuítas é a organização religiosa que comanda o Vaticano. As cabeças dos jesuítas são draco-reptilianas. Então todo o sistema de ensino não é feito para te ensinar, é feito para te aprisionar no sistema. Assim como as religiões. A gente acredita até hoje que a gente precisa de gasolina, né, de combustível para ter um foguete. E a gente tem nave voando aqui desde 1934 sem esse sistema de propulsão. Existem regras nesse planeta que eu não posso aqui dizer, no jogo desse planeta, mas eu posso dizer para vocês o seguinte: o jogo sempre é mostrado às claras. Por quê? Porque é a maneira que foi acordado entre os seres que dominam e os que não dominam o nosso planeta. Eu tive a chance de fazer uma live com um soldado americano nativo. Ele é um soldado que trabalha diretamente num serviço espacial secreto americano do lado positivo. Então ele trabalha para aquilo que a gente chama de chapéus brancos. O que é o muito legal do JP? Que o JP ele é um cara que fisicamente está com os seres extraterrestres em missões. Então ele é um cara que tem contato físico direto e com provas, com evidências. Ele não mostrou as evidências para nós no nosso programa, porque ele não tem autorização, mas assim, nós sabemos o processo dele e nós sabemos as evidências. O que é o mais interessante disso tudo? Ele é um cara que está fazendo a diferença, ele está tentando ajudar a humanidade de modo geral, lidar com esse processo da temática extraterrestre aqui no nosso planeta, porque ainda existem muitas pessoas que não acreditam em vida fora daqui, ainda existem muitas pessoas que não entendem esse universo. Nós somos uma fração da fração da fração desse universo, e acreditar que entre aspas, Deus colocaria vida só aqui é de uma ingenuidade que beira a inocência, né? O nosso planeta, ele é um planeta, embora o planeta em si seja antigo, mas esse planeta é povoado há muito tempo. Nós somos a 7ª experiência de humanos aqui nesse planeta. As 6 primeiras foram extintas. Existe vida humana como nós conhecemos aqui há mais de 1 milhão de anos. O JP, ele é um cara que está fisicamente em contato com esses seres, nas missões com esses seres. É um cara que voa nos discos voadores, não em projeção astral, não, ele vai fisicamente, ele recebe uma ligação, ele é obrigado a ir num lugar X, onde um helicóptero Black Hawk, daquele da Marinha Americana, busca ele, leva ele até um ponto específico. Muitas das vezes ele entra numa outra nave e essa nave leva ele nos lugares que ele tem que ir. Então, por exemplo, nas vezes que ele visitou as arcas, e o que são as arcas? As raças semeadoras, ou seja, as 24 raças que criaram esses avatares que nós conhecemos, deixaram arcas espalhadas na nossa galáxia, para que numa emergência aquelas arcas forneçam informações necessárias e ajudem os humanos. As arcas são muito grandes. Eu não vou saber precisar o tamanho, mas assim, cada arca cabe centenas de milhares de seres humanos. Então, a gente tem conhecimento aqui no nosso planeta, se não me falha a memória, de 8 arcas, mas existe arca na Lua, existe arca em Marte, em Júpiter, em Vênus, e o JP ele vai nessas arcas. Ele vai fisicamente nessas arcas. Então ele conta como é entrar no disco, como é o disco voar, a maneira como o disco funciona, a maneira como ele entra. Porque o que é muito legal? Como o disco funciona no momento de propulsão de gravidade zero, ele voa na mesma velocidade dentro d'água como fora d'água. Então é por isso que às vezes as pessoas veem os OSNIs, né, que é o objeto submarino não identificado. A pessoa está no navio e passa alguma coisa a 1000 e tantos quilômetros por hora debaixo do navio, você vê um clarão e o clarão desaparece. Por quê? Porque não são atribuídas às naves as mesmas leis da física do nosso planeta.
porque eles trabalham de uma maneira diferente. Isso é mágico, e o JP ele tem essa presença, ele às vezes em cidades intraterrenas, ele já conversou com os povos que nós chamamos de homens-formiga, que são seres que são humanoides, mas a cabeça lembra um pouco a cabeça de uma formiga, e são seres de quinta dimensão, muito puros, que estão ajudando a humanidade no processo. Eu tinha uma paciente minha de Portugal, que estava fazendo uma caminhada, e ela viu um ser branco, assim, um reflexo branco, e ela tirou a foto desse ser. E era um homem-formiga, ela me mandou a foto. Eu fui trocar de telefone e perdi a foto. E agora eu não lembro o nome da minha paciente que tirou essa foto. Mas eu vi nitidamente ele. Então são seres que as cidades intraterrenas, as maiores estão nos Estados Unidos e no Brasil, né? A Agartha é no Brasil e Telos, que é a maior de todas, é nos Estados Unidos, debaixo do Mount Shasta, ali na Califórnia. A Agartha é aqui na Chapada dos Veadeiros, mas só que tem muitas entradas para a Agartha, espalhadas pelo Brasil todo. E ele vai nessas cidades fisicamente, um corpo físico. Então, às vezes, ele faz preparos. Ele contou uma coisa uma vez muito interessante. Ele teve na presença de uma hierarquia desses nórdicos, que para nós chamaríamos de pleiadianos, que ele foi levado para uma cidade intraterrena, e na hora que ele chegou nessa cidade, ele e o outro soldado que estavam com ele foram colocados num quarto, e eles precisaram ficar 48 horas nesse quarto sem se alimentar. E eles fizeram um jejum de 48 horas para poder sutilizar a matéria, o corpo físico, para ter contato com esses seres, senão eles não iam aguentar a troca energética. Então, o JP é um cara que faz isso na vida real. É um cara que experiencia isso na realidade. O JP trabalha para um general, esse general trabalha para o movimento de resistência, o movimento de resistência trabalha para a confederação. Eu trabalho para a confederação. Não de forma física, com contato com os seres, a minha forma é mais em corpos sutis, ou fisicamente estando aqui trazendo algumas informações. Eu digo aqui sempre assim, eu não represento a confederação, mas eu trago notícias da confederação, as notícias que eu posso trazer. Mas assim, eu não sou o representante oficial, embaixador da confederação, eu não sou essa pessoa. Faltou aqui a cerejinha do bolo para vocês. Muitas dessas missões com seres extraterrestres são aqui no Brasil. Elas acontecem muito em Goiás, acontecem muito em Minas e acontecem muito na Amazônia, no Nordeste. E tanto em cidades intraterrenas como extraterrestres mesmo aqui na fisicalidade em corpos extraterrestres. Então entendam a importância do trabalho do JP e o quão é magnífico isso, porque o trabalho dele de trazer a verdade para as pessoas, eles chamam, em inglês existe uma expressão chamada soft disclosure, que é uma maneira de fazer o desacobertamento das informações de maneira suave. O trabalho do JP de trazer isso de uma forma suave é muito bacana, porque a gente está num momento onde existe uma chance muito grande de termos revelações muito grandes ainda esse ano. E o que aconteceu? No ano passado a gente teve um delator americano que trabalhou na CIA chamado David Grutch. Ele teve acesso a todos os vídeos, filmagens, e teve nos lugares, e teve com as pessoas, e viu os objetos, e ele tem provas e trouxe as provas para o Congresso americano, e o Congresso americano está analisando. Que para os Estados Unidos, esconder a vida alienígena é menos importante do que os 3 trilhões de dólares que desaparecem do orçamento e ninguém sabe para onde vai, que vão para esses serviços espaciais secretos, muitas das vezes não positivos. Porque o que o JP faz, ele trabalha para um seleto grupo do governo americano, não para o governo americano. O governo americano trabalha para o grupo não positivo. Então isso tem que ficar bem claro, que o JP ele trabalha para um seleto grupo, para um seleto esquadrão específico dentro do governo americano, mas não para o governo americano. A gente teve um outro delator que teve aqui agora numa audiência nos Estados Unidos, eu não me lembro agora se no dia 1º ou dia 2 de fevereiro desse ano, que é um super soldado também, assim como o JP, só que a gente tem um projeto de engenharia reversa acontecendo no nosso planeta. O primeiro disco voador voando com gravidade zero nesse planeta voou em 1934, para você ter uma ideia de quanto tempo tem isso, antes da Segunda Guerra Mundial. E o que acontece com isso? Esse soldado americano recebeu uma mensagem que o disco voador tinha caído, e esse cara trabalha para o time positivo. Quando ele chegou lá com uma equipe, tinha uma outra equipe de humanos pegando o disco voador que tinha caído, porque o disco voador que tinha caído já tinha sido feito pelo homem aqui, por uma empresa de aviação, que eu não vou dizer o nome, e tinha um grupo de paramilitares resgatando aquele disco voador. E eles trocaram tiro. E nessa troca de tiro, os paramilitares mataram 2 sargentos americanos. E esse cara falou assim, então eu vou para público e vou contar tudo. E ele contou de uma tal maneira que ele deu as localizações de GPS de onde são as bases, onde são as naves. E o Congresso americano tinha prometido para ele em fevereiro desse ano, que em maio de agora, desse ano que a gente está,
iria nos locais averiguar. Se o Congresso conseguir fazer isso, porque os seres não positivos não estão voando mais hoje, as naves não podem voar mais. Tem 3 anos mais ou menos, 3 ou 5 anos mais ou menos, que as naves não positivas não estão voando mais. Só as naves dos positivos, vamos chamar assim. Eles não podem remover as naves de lá. Então, se o Congresso americano for lá com um grupo de paramilitares ou militares para ver o que está acontecendo, vai descobrir a verdade e a verdade vai vir à tona. Por isso que eu digo que a gente está num processo muito próximo de ter uma revelação incrível nesse planeta. Como impactaria a descoberta da vida inteligente extraterrestre no nosso modus operandi? Cai tudo, né? O sistema ele desaba como um baralho de cartas. É você puxar uma coisa só, porque para nós, extraterrestres, a gente não tem a figura do mestre ascenso, a gente não tem a figura de religiões, nada disso para nós existe. O que existe para nós são, todo mundo é igual, todo mundo é o mesmo, todo mundo tem a mesma função aqui, todos nós fazemos parte de um mesmo quebra-cabeça. Então ninguém é mais ou menos importante. Um humano não é menos importante do que um venusiano de 7ª dimensão. A importância é idêntica. O venusiano de 7ª dimensão é o irmão mais velho desse humano que está aqui. E é só isso, não muda nada. Nós somos todos membros da mesma família, vamos dizer assim. A revelação alienígena, né, através do, entre aspas, William Bonner da vida, ou qualquer outra pessoa, para fazer isso a público, é um momento onde você derruba o sistema inteiro. Porque você é obrigado a explicar tudo aquilo que é ensinado aqui e nada daquilo é verdadeiro. Por exemplo, existem provas de que todo o sistema de ensino desse planeta, ou 90% dele, não vou dizer todo, foi estruturado pelos jesuítas. Os jesuítas é a organização religiosa que comanda o Vaticano. As cabeças dos jesuítas são draco-reptilianas. Então todo o sistema de ensino não é feito para te ensinar, é feito para te aprisionar no sistema. Assim como as religiões. A gente acredita até hoje que a gente precisa de gasolina, né, de combustível para ter um foguete. E a gente tem nave voando aqui desde 1934 sem esse sistema de propulsão, com propulsão totalmente diferentes. Então, assim, trazer isso à tona é revelar tudo aquilo que está debaixo do tapete. E não é uma simples faxina. Porque aquilo que tiver que ser revelado e está no escopo de ser revelado, o que não significa que será, porque a linha do tempo muda. Então, assim, não estou dando datas, prestem bastante atenção nisso, mas energeticamente falando, nós temos uma probabilidade muito razoável de termos algo muito bacana esse ano ainda de revelações. Vai ser muito bacana para poucos, muito perturbador para muitos, porque cair o sistema é cair todo o modus operandi de vida que nós temos nesse planeta, tudo que nós conhecemos como verdade. Um filme que me impactou muito foi aquele filme Show de Truman. Sim, sim. E a gente vive num show de Truman. Então, na hora que a gente abrir a porta do estúdio, é que a gente vai saber o que acontece de verdade. Que ele vive o mesmo processo todo dia, as mesmas coisas, e ele começa a se questionar por que é tudo tão igual, tudo é tão assim. E, assim, é um filme que vale a pena vocês assistirem, porque, assim, existem regras nesse planeta que eu não posso aqui dizer, no jogo desse planeta, mas eu posso dizer para vocês o seguinte: o jogo sempre é mostrado às claras. Por quê? Porque é a maneira que foi acordado entre os seres que dominam e os que não dominam o nosso planeta. Então, por exemplo, o Show de Truman é uma maneira de mostrar exatamente como acontece sem dizer. Para quem nunca prestou atenção, ouçam a música Hotel California. A música Hotel California ela é a Matrix inteira. Pega a letra, traduz a letra e você olha a letra certinho. Você está passando lá, sente um cheirinho ali sente um cheirinho de alguma coisa, uma luz piscando, você entra naquilo, e depois que você entra, você é muito bem recebido, e você está ali, e daqui a pouco ele termina a última frase da música, assim, você pode dar o check-out a hora que você quiser, mas você nunca vai embora.